segue, Px denota o plano, Px denota o plano passando pelo ponto x00. Esse ponto está sempre aonde? Em cima desse eixo. E perpendicular ao eixo de quem? Das abscissas, tá? Deixa eu ver se na nota de aula eu coloquei isso de forma correta. As notas de aula estão aqui. Tá aqui, exatamente, ó. TP é o segmento de reta perpendicular ao plano Π1, com uma extremidade em P e a outra extremidade em Π2. Tá até melhor a redação aqui nas notas, tá? Havia me esquecido como é que faz. Tem que ser desse jeito mesmo, tá? Seja TP é o segmento com extremidade P em P, com extremidade P, a outra extremidade em Π2 e perpendicular a Π1. Então, observe, ó, observe. Está aqui o sistema de coordenadas no R3, tá? Está aqui o eixo X. Vou colocar só o eixo X aqui. Só o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é esse aqui. Esse aqui é o chamado eixo das abscissas, eixo das ordenadas, eixo das cotas. Então, quando você tem foque só no eixo das abscissas, lá dentro do R3... Como se a gente tivesse deitado, ó. Quê? Porque normalmente o egípcio é pra cima, né? Aí é como se tivesse deitado. A representação, ela é assim, não importa se está deitado ou não, porque geralmente quando você... Uma escolha que se faz na física e da matemática, quando se pega um sistema de coordenadas no espaço, ele se escolhe que ele seja orientado pela regra da mão direita. Quer dizer que quando eu vou do eixo X para o eixo Y, o Z aponta na direção do polegar. Por isso que eu sempre desenho dessa forma. Então, se eu desenhasse X aqui, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se eu colocar esse como sendo X e esse como sendo Y, pela regra da mão direita, o Z tem que estar para onde? Não, para baixo. Tá? Regra da mão direita, o Z tem que estar aqui. É como se eu mudasse. Hã? Regra da mão direita. Vou de X para Y, quando eu vou de X para Y, por isso que se eu coloco o X aqui e o Y aqui, regra da mão direita, o Z está para onde? Está para cima. Tá? Ok? Isso tem que haver uma orientação, tá certo? Isso dá uma orientação ao espaço, tá? Isso dá uma orientação ao espaço. Então, observe uma coisa. Se esse aqui é o eixo X, é o eixo das abscissas, o que é πx? Eu pego o X aqui, um ponto aqui, ele tem coordenadas o quê? X, 0, 0. Tá bom? E quem é πx? Quem é πx? Quem é? É o plano perpendicular ao eixo X, passando por esse ponto. Então, é um plano assim, ó. É um plano assim. Você está entendendo a ideia de plano? É o plano que é perpendicular a esse eixo, passando por esse ponto. Tá entendido? Ou seja, se o eixo Z está aqui, o eixo Z está aqui em cima, onde é que está o Y? Y lá para dentro.
tá? Quando eu vou do x para o y entrando, x para o y, z tá para z. Então, esse πx, ele é sempre paralelo a que plano? Ao plano YZ. Tá certo? Esse πx, ele é sempre paralelo a quem? Ao plano YZ. Um plano formado pelos esses dois eixos. Então, plano perpendicular ao eixo das abscissas. Com isso, eu espero que você entenda a situação que eu vou colocar aqui. Tá? De novo, dado P em ômega, seja TP, o segmento com uma extremidade em P e a outra extremidade em π2, de modo que esse segmento seja perpendicular a π1. Esclarecido isso, considere a seguinte situação. Ó. X é Hã? Não, certo, mas não tem as duas coordenadas não são zeráveis. Eu não consigo chegar. X00 é um ponto. Onde é que está um ponto de coordenada x00 no espaço? Está no eixo x. Só tem x. O y é quanto? O z é quanto? 0. Um ponto da forma 0 a 0. Está onde? Está sobre o eixo y. E um ponto da forma 0, 0A está sobre o eixo Z. Entendido? Pronto. Continuemos. Então, observe a seguinte situação. Sejam A e B reais, com A menor que B, menor do que B, tá? E S contida em R3, S no espaço, então eu estou admitindo que eu tenho um sistema de coordenadas no espaço, então S contida em R3 é um sólido, tá? Um sólido tal que o S, intersecção com o πx, é diferente do vazio, tá certo? Se o x não pertence ao intervalo AB, tá? E S, intersecção com πx, é vazio, conjunto vazio, se o x, desculpe, isso aqui, essa interseção com o πx é vazio se o x não pertence ao intervalo AB, e essa intersecção com o πx é diferente do vazio se o x pertence a AB. Tá? Então, olha o que você tem. Você tem aqui um sólido S, ó. Você tem aqui, vou desenhar assim. Você tem um sólido S. E para dar a ideia de que é um sólido, eu vou desenhá-lo assim. Eu vou fazer isso aqui. Para você ter a ideia que trata-se de um sólido. Ok? Um sólido contido no R3. Um sólido, tá? No espaço. Figura espacial. E aí você tem o eixo das abscissas aqui. Você tem um eixo, suposto eixo das abscissas, tá? O eixo X. De modo que essa intersecção com πx, quem é πx? Dado X aqui, quem é πx? É o plano perpendicular a esse eixo no ponto de abscissa X, no ponto de abscissa X, no ponto X00. Bom?
Então você tem, isso quer dizer o seguinte, você tem o A aqui, e bem aqui você tem o quê? O B. Tá? De modo que se o ponto, se o X está bem aqui, quando você pega o plano πx, esse plano não intersecta o sólido. Se o X está aqui, o plano πx também não intersecta o sólido. Quando é que o plano πx intersecta o sólido? Se o X está no intervalo fechado AB. Ou seja, o sólido ele tem um intervalo de existência. Agora me diga uma coisa, quem é para X aqui dentro? Eu te pergunto o seguinte, quem é para um X aqui dentro? A intersecção de S com πx. É uma seção transversal desse sólido relativa a esse eixo. Tá certo? Então você tem um πx aqui, que é um plano πx. Muito bem. Você tem o plano πx. E quando você faz a intersecção de πx com o sólido, você obtém o quê? Uma seção transversal aqui. Pode ser assim. Você tem essa seção transversal. Essa seção transversal é a intersecção. Desculpe, está desse jeito, é o contrário, né? É porque eu estou desenhando. Eu entendi. Entendi o que você está falando. Eu estou cometendo. Vou consertar. Fazer o conserto. Tem que ser compatível, os desenhos devem ser compatíveis, certo? Então tem que ser assim. Entendido? Esse é o πx. πx, né? Esse é o plano πx. Tá aqui o x. E quando você faz a intersecção de πx com o sólido S, isso aqui é a seção transversal relativa a x. Tá? É uma seção transversal relativa a esse eixo nesse ponto. Seção transversal, todas as seções transversais obtidas dessa forma são seções transversais paralelas. Todas elas são o quê? Perpendiculares a esse eixo. Agora, suponha que para cada x você conheça a área dessa seção transversal. Tá certo? Suponha, então vamos ver aqui, ó. Ou seja, seja conhecida, quer dizer, que você tem como calcular essa área, tá certo? Então, suponha que, dado x no intervalo fechado AB, tá certo? Seja conhecida a área. Seja conhecida a área. A área de quem? Da seção transversal. A área da seção transversal. A área da seção transversal πx intersecção com S. Ou S intersecção com πx, tanto faz, a mesma coisa, né? Intersecção é comutativa. Quem é essa área? Quem é? Que eu indico assim, né? Que eu indico dessa maneira. Então suponha que, cara, essa área aqui, certo? Como tá? Você botar isso não. Suponha que para cada x em AB seja conhecida a área da seção transversal, tá certo? E que
e que a função A, que eu vou colocar aqui, do intervalo AB em R, dada por A de X igual à área desta seção, tá certo? Qualquer que seja X pertencente a AB, que essa função seja contínua. Que a função seja contínua. Vocês estão entendendo o que eu fiz até agora? Estão entendendo? Então, suponha que para cada X, você conheça a área dessa seção transversal, que é πx intersecção com S, e que a função que dá essa área, com x variando no intervalo AB, seja uma função contínua. Se você tem isso aqui, se você tem essa hipótese, você tem como calcular o volume de S, usando esta função. Tá? Porque você faz o seguinte. O sólido, quem é o sólido S? O sólido S, isso é verdade. O que você disse é verdade. Ó. Você tem que o sólido S, quem é? Ele é a união com X pertencente a quem? Ao intervalo AB, é a união das suas seções transversais, ou seja, isso aqui é a união com X pertencente a AB de πx intersecção com S. Claro que é. Mas a seção transversal é o comprimento dela é exclusivo? Não tem comprimento, ela tem área. Ela tem área, mas o sólido é a união das suas seções transversais. Tá bom? Então você faz o seguinte. Agora eu vou começar com o preto. Dada uma partição P igual a x0, x1, xn do intervalo fechado AB com coeficientes C1, Cn, seja para cada I de 1 até N, tá? Ou seja, para cada I de 1 até N, o cilindro reto, tá? Não estou provando não, dado uma partição P igual a x0, x1, xn de AB com coeficiente C1, Cn, seja para cada I de 1 até N, o cilindro reto, você já sabe o que é um cilindro reto, ele tem uma base e cria uma altura. Tá certo? O cilindro reto, seja para cada I de 1 até N, o cilindro reto, tá? Com seção transversal. Com seção transversal, bom? Com seção transversal relativa a CI, com seção, deixa eu ver como é que eu boto nas notas, só para não pedir aqui. Com seção transversal em CI igual a π intersecção
com seção transversal igual a πCI intersecção com S. Bom? E a altura, seção transversal em CI, e a altura, delta XY. Eu vou escrever